que vocês começaram, para eu conhecer um pouquinho de vocês. Por que eu faço essa pergunta? Para a gente trazer consciência e atenção plena do nosso propósito, da intenção por onde tudo começou na nossa vida. Todo coração que opta por ser médico, ele vem, né, eu digo, de um pequeno príncipe. Todo estudante de medicina ou da área da saúde, ele é um pequeno príncipe. Eu vou contar a história para vocês do porquê. Porque a gente vem cheio de sonhos, a gente vem cheio de desejos, a gente vem cheio de histórias, a gente vem com referências lindas da medicina, do sentido da vida, da conexão com pessoas. Olha o que vocês estão falando, fazer a diferença, me realizar, exercer amor ao próximo na prática. Tudo isso está nesses corações bondosos e humanos que começa dentro da faculdade de medicina ou qualquer área da saúde. Então, o propósito está muito permeando em torno disso. E é esse lugar que eu quero que vocês sempre voltem quando vocês precisarem de força para continuar. Porque é muito comum que ao longo do processo a gente vá se esquecendo por causa das dificuldades. E um dos objetivos dessa aula é a gente falar sobre isso. Então, por que o Pequeno Príncipe, né? Até um jalequinho ali ele está usando. Bom, o que o Pequeno Príncipe tem a ver com o estudante de medicina e com a espiritualidade? Perguntaram para o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe, por cada um que ele passava, ele perguntava: desenha para mim um carneiro, né? Ele passava por uma pessoa, desenha um carneiro, e aí as pessoas iam desenhando carneirinhos, e ele ficava, não é isso, não estou satisfeito com esse carneiro, ele não se conformava com o desenho das pessoas. Até que um dia alguém desenhou uma caixa, e no dia que alguém desenhou uma caixa, ele sorriu, e ele falou: é isso é o meu carneiro. E aí ninguém entendeu, né? E o Pequeno Príncipe é um livro cheio de metáforas. E por que então a caixa é o próprio carneiro? Porque quando te perguntam o que é espiritualidade, tu tem que ter a capacidade de imaginar qualquer coisa que tu quiser. Então, isso que o Pequeno Príncipe falou para as pessoas. Quando eu olho para essa caixa, o meu carneiro pode ser pequeno, pode ser grande, pode estar dormindo, pode estar brincando, pode estar acordado, pode ser jovem, pode ser velho, e eu tenho o direito de imaginá-lo como eu quiser. Isso é espiritualidade. A espiritualidade é essa caixa da imaginação onde tudo é possível, onde a gente está autorizado a entender o sentido da nossa existência a partir da nossa história, das nossas memórias, das nossas crenças do passado, do nosso meio onde a gente vive. Então, a espiritualidade, ela é a liberdade da gente imaginar tudo aquilo que a gente quiser para a nossa própria existência. E é por isso que o estudante de medicina ele é um buscador, como o Pequeno Príncipe. Então, por que eu gostaria que tivessem me falado de espiritualidade desde o começo da minha faculdade? Porque a espiritualidade ela é uma oportunidade da gente expandir a nossa consciência para encontrar respostas para a nossa vida que vão nos trazer liberdade de pensamento, esperança, imaginação e a capacidade de ser vulnerável. E é nessa vulnerabilidade que a gente vai se conectando com pessoas de uma forma genuína. Então, a espiritualidade me transformou muito como pessoa porque ela me expandiu para possibilidades e, dentre essas possibilidades, aceitar o ser humano que eu sou. Então, eu precisei romper muitos paradigmas ao longo desse processo para me tornar uma mentora, né? Perceber que o meu grande propósito era não só atender pacientes, era também atender pacientes, mas existia ali uma paixão pelo desenvolvimento humano, uma paixão pelo cuidado com os meus colegas, uma paixão com cuidado pelos estudantes que estavam vindo antes de mim, por essas pessoas que estão criando a egrégora, que a gente chama o grupo de médicos e profissionais da saúde. Então, a espiritualidade, ela me libertou para uma nova consciência profissional e me trouxe muito mais significado. Então, aqui entra a questão importante da gente falar sobre a vulnerabilidade do médico. Então, a formação médica, ela é ótima, né? A gente está sempre se desenvolvendo muito, a gente tem hoje recursos excelentes, as grandes faculdades no Brasil, mas a gente nunca fala sobre a vulnerabilidade desse profissional. A gente nunca fala sobre os seus medos, sobre as escolhas que ele precisa fazer dentro da faculdade, sobre as pessoas que ele encontra ao meio do caminho, que lhe causam medo, que lhe causam receio, sobre as perdas que ele tem ao longo desse processo. Então, eu sinto que o estudante ele é muito largado, ele é muito solto naquilo ali, e aqueles sonhos dos pequenos príncipes, ele vai se perdendo no meio do medo, no meio da solidão, da sensação de cansaço que começa a aparecer de vez em quando o processo fica muito duro, muito difícil.
O próprio mercado de trabalho, ele é desafiador, né? O médico, ele é um empresário de si mesmo. Ele está administrando plantões, ele está administrando vários empregos. Eu mesma trabalhei ao mesmo tempo em vários empregos, fazia plantão em vários lugares, precisava me administrar financeiramente, precisava lidar com os clientes, que são os pacientes, que têm necessidades, que precisam de comunicação. Então, tudo isso vai causando uma carga e a gente não fala sobre isso. E aí a importância da vulnerabilidade, da gente falar sobre isso, da gente se conectar uns com os outros, né? Muito além muito além da formação técnica. E a espiritualidade, que a gente vai abordar aqui hoje na aula, é basicamente a nossa capacidade de desenvolver conceitos próprios em relação à nossa existência e principalmente no que tange o relacionamento com as pessoas, com o mundo e com o nosso eu interior. Então, as virtudes que a gente vai aprendendo, né, na nossa espiritualidade, elas vão passar pelo perdão, compaixão, pela análise de crenças, né, pelo questionamento das crenças, pelo questionamento dos modelos sociais, pela criação de novos modelos sociais, o estudo da relação com a morte, o luto, né, a relação com perdas em geral, com doenças, o que significa ficar doente? O que significa a morte? Por que é importante, como diz a Ana Cláudia Quintana no seu livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver? Por que a morte é um dia que precisa ser vivido? Por que o luto importa? Né? O que a gente aprende com ele? É a relação com pessoas e a própria autonomia, autorresponsabilidade. Por que a gente se cobra tanto? Né? Será que a gente está sabendo qual é o sentido da nossa vida? Por que a gente se compara tanto? Será que a gente está sabendo qual é o nosso valor? Qual é o nosso propósito? Então, tudo isso está embaixo do guarda-chuva do que significa a espiritualidade. Quanto mais a ciência avança, mais perto disso a gente vai chegando, mas também uma coisa que a gente vai perceber hoje é que tudo isso é um pedaço muito pequenininho da verdade. Isso está em constante descoberta e expansão, né? Então, através dos propósitos, a gente vai descobrindo novas possibilidades dentro de tudo isso, que vai ter ali missões, questões que a gente tem vontade de fazer pelo mundo, que a gente tem vontade de criar uma nova realidade e expandir juntos para uma nova consciência. Então, enquanto você estiver tentando ver uma ovelha pronta dentro da espiritualidade, você estará preso à visão do mundo que é de uma outra pessoa. Então, aí mora a importância da gente falar sobre a espiritualidade e expandir a nossa consciência para novas possibilidades. Sobre o ensino, né? A importância dessa frase. Ensine tudo que você souber. Pegue a sua caixa e mostre a sua caixa para outras pessoas poderem usar os seus instrumentos, mas nunca tire do aluno o seu poder de imaginar uma nova realidade, o seu poder de se imaginar de uma nova forma, de sonhar, de expandir os seus horizontes, de acreditar numa cura, de acreditar que ele pode se cuidar, curar a si mesmo de alguma maneira, né? A gente nunca pode tirar a esperança de alguém. Isso também vale para os pacientes. Então, a fé é quando, ainda que a gente não tenha todas as respostas formuladas, a gente simplesmente acredita. A gente tem esperança, né? E a fé é o que move a humanidade. Então, o fato de existir um mistério, da gente não ter certeza do que existe em outras dimensões espirituais, da gente nunca ter visto com certeza o que acontece, faz parte do combustível da busca. O questionamento e a dúvida alimentam a nossa curiosidade e fazem do ser humano um buscador. Então, a espiritualidade transita por essa humildade de a gente saber que a gente conhece uma verdade parcial sobre a existência e a gente vive aqui hoje por uma busca maior. E isso tem muito a ver com o propósito, de sermos buscadores da evolução, do coletivo, de crescermos juntos. E aí disso nasce a entrega que a gente vive ao processo de existir aqui agora, com curiosidade, se permitindo errar e acertar, se permitindo questionar, mas especialmente com a espírito. Então, a gente valoriza a oportunidade única e transitória de estar nessa existência aqui agora. Porque a gente sabe que nunca nos foi prometido que a vida será infinita. Então, o médico, na verdade, ele não tem como salvar a vida de alguém, né? Ele pode postergar. O Álvaro, que eu cito para vocês aqui, o Álvaro Azezum, deem uma olhada no conteúdo dele, ele é maravilhoso. Ele fala, o médico, ele não
ele não salva a vida de ninguém e nem evita a morte, ele só reagenda. Então, o médico e o profissional da saúde, ele adia, ele cria longevidade, mas ninguém consegue controlar a existência. Então, aí que mora a importância da gente entender e ter a humildade de aceitar que essa oportunidade aqui é transitória e tudo que a gente está fazendo é para criar longevidade e criar qualidade de vida. Criar uma vida mais feliz, mais consciente, criar evolução para as gerações que vêm antes da gente. Então, quando a gente sabe que a gente vai morrer, como a Ana diz no livro, a gente se dá conta de que o nosso tempo aqui é transitório e que a gente precisa fazer isso aqui valer a pena. E é aí que a gente sai do piloto automático, a gente desperta para o nosso propósito e para criar uma nova realidade aqui e agora. A gente para de adiar isso para o futuro ou de delegar isso para outras pessoas. Então, eu botei umas imagens aqui que são imagens reais da NASA, para vocês admirarem comigo o que existe além daquilo que a gente pode ver. Porque o processo de contemplar a existência, ele faz parte da gente se tornar seres espirituais. Então, contemplem a existência comigo aqui nessas imagens, como, por exemplo, essa coisa maravilhosa, inexplicável, né? O que existe por trás disso, a gente não sabe. É uma busca infinita e a gente se sente cuidado, a gente se sente amparado de saber que tudo isso está dizendo sim para a nossa vida hoje, está aceitando que a gente esteja aqui agora. Isso é um mergulho de fé, né? A gente enxergar tudo isso e pensar, puxa, eu faço parte dessa beleza, dessa maravilha. Olhem que coisa linda. Todas imagens reais. O que ainda não sabemos sobre isso? O que existem nessas estrelas, nesses planetas? Existe vida em outros lugares? Existem, talvez, realidades paralelas, curas inimagináveis para o ser humano? Isso tudo, gente, é muito importante porque ele faz a gente sair daquele lugar do ego que acha que é só o ser humano que importa e que o ser humano tem todas as respostas da humanidade. A gente não tem, a gente conhece uma verdade muito parcial da existência e é importante a gente estar sempre humilde diante disso e se construindo em cima desses conceitos, expandindo a nossa consciência juntos, que é o que eu repito muito aqui. Por que estamos aqui, né? Essa pergunta que a gente pouco se faz, às vezes só querendo sobreviver, só querendo terminar uma faculdade em paz, e tá tudo bem também, porque são fases, mas passada essa fase de sobrevivência, né, de medos, por que não a gente pensar em algo maior, né, numa missão realmente, em algo que a gente veio fazer de uma forma mais pura, mais genuína e mais conectada com a existência. A perfeição da vida, além do nosso entendimento, os detalhes, a gente observa a natureza, tu vai ver um passarinho nascendo lá no ninho e a passarinha vindo alimentar de uma forma perfeita. E a gente não tem controle sobre isso. E o ciclo se renova, as folhas caem, viram adubo, alimentam a própria árvore e a gente fica ali, observadores, né? Esse nosso estado de fazer parte e observar esse planeta maravilhoso que a gente vive. E aí, estamos aí nós, pequeninos, seres humanos perfeitos, maravilhosos, vivendo os ciclos da vida que estão totalmente alheios ao nosso controle. Então, quem dá a vida, que faz aquele coraçãozinho bater ali, ninguém sabe, né? Ninguém tem plena certeza de onde vem e como é lindo a gente poder acreditar que é uma força bondosa, que é uma força amorosa que nos ampara e que quer que a gente esteja aqui agora por uma evolução e por algo maior. A lei da correspondência também faz parte da espiritualidade. Eu quis trazer para vocês que tudo que está dentro está fora. Então, as células humanas em reprodução, elas são a própria flor da vida que representa tudo que há no universo. Então, acho maravilhosas essas imagens para trazer consciência para a gente da perfeição, né? E para a gente exercer a nossa fé de acreditar nas coisas não visíveis, nas coisas que nós ainda estamos descobrindo como seres humanos. Mais uma lei de correspondência, a célula conectando através dos neurônios, da mesma forma, né, que a cidade se conecta através de estradas, que a internet se conecta através de fios e de ondas, que o universo se conecta através da força magnética. Tudo corresponde, tudo está conectado. Os olhos humanos, a íris humana, que foi estudada com a relação com as galáxias, com as explosões planetárias, uma coisa fantástica e linda, que eu amo trazer para a gente sair, quebrar o paradigma, sair da nossa velha caixa de medo de aceitar coisas maiores do que a gente. E aí entra a ciência. Quando a gente está na medicina, às vezes a gente tem um pouco de medo de transitar nesse universo das coisas não comprovadas.
Porque a gente é ensinado, né, a viver e praticar a medicina baseada em evidências, que é uma coisa essencial. Por quê? Porque quando a gente vai interferir nessa perfeição da natureza, fazendo um procedimento e agindo ativamente diante do homem, oferecendo um risco, a gente precisa ter uma evidência de que isso vale a pena, de que isso não tem, de que temos mais benefícios do que riscos quando comparados ao acaso. Então a ciência, ela é a melhor amiga da espiritualidade. As evidências são as nossas melhores amigas e quanto mais, melhor. E justamente a nossa busca aqui é por ter cada vez mais e mais evidências para a gente minimizar a necessidade de procedimentos e aumentar a nossa capacidade de prevenir as doenças para a gente não precisar fazer intervenções tão drásticas, né? Então, nunca esqueçam as evidências e nunca achem que a ciência e a espiritualidade estão separadas, porque as duas estão unidas, são irmãs, melhores amigas a serviço da humanidade. E, inclusive, Einstein falava isso, sempre falou, vários cientistas já falavam isso, que a espiritualidade, a ciência e a espiritualidade são a própria manifestação de Deus. Quanto mais científico tu é, mais perto tu tá de Deus, da resposta e da espiritualidade em geral. Então, para a ciência, né, o que é a espiritualidade? Para onde a gente está chegando? A gente está chegando para esse conceito de que ela tem a ver com a qualidade de vida humana e a forma como o ser humano se vive, né, como a forma como ele está inserido dentro da sua vida hoje. Então, quais são as evidências, né? Então, as duas irmãzinhas, espiritualidade e ciência, estão trabalhando juntas. E a ciência já está chegando lá de entender e conseguir explicar um pouquinho melhor para as pessoas o que é espiritualidade. Então, essa daqui é uma das revisões recentes que a gente tem, que eu tenho o orgulho de dizer que é do Hospital de Clínicas, onde eu fiz toda a minha residência e conheço muitas pessoas especiais. Então, eles são um centro maravilhoso de pesquisa na área da psiquiatria com espiritualidade. E eles fizeram esse estudo que é muito bacana de vocês usarem de referência, porque ele tem muita referência boa. E o estudo é maravilhoso, tem muitas coisas legais para quem gosta de ler evidências que é importante para si. Olhe lá, porque eles falam, existe uma literatura consistente que suporta a existência de uma relação positiva entre espiritualidade e qualidade de vida, que existe um aumento consistente de pesquisa nesse campo em diferentes países e em todas as áreas. Tá? Então, já está ficando cada vez mais forte isso. Tem muita coisa. Eu não vim trazer tanta evidência porque tem muita coisa legal para eu embasar vocês primeiro desse significado, mas um dia a gente pode até falar mais fundo sobre isso. Porque, então, o que eles têm chegado à conclusão, tá? Os cientistas e pesquisadores? Eles têm chegado à conclusão que a espiritualidade é esse sistema de crenças de cada indivíduo sobre a sua existência que definem a sua relação com o mundo. Ou seja, aquela nossa caixa que a gente estava falando desde o começo, que é onde existe a nossa consciência da vida, e ela que a gente pode ir mudando ao longo do tempo, mas que essencialmente conta a nossa história. E a religião é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, embaixo do guarda-chuva da espiritualidade, existe a religiosidade, de certa forma, porque a religiosidade são as diferentes caixas. Então, quando muitas pessoas têm caixinhas parecidas, elas se juntam em uma comunidade. Então, normalmente, pessoas de determinadas religiões, elas têm uma visão de mundo, uma história cultural muito parecida. Então, elas se reúnem para se apoiar, para criar um sistema de crenças e valores, para criar regras sociais, para viver esse processo da vida juntos. Mas isso não necessariamente é a espiritualidade. A espiritualidade são todas juntas, e mais um pouco. Então, mais todas as outras coisas que a gente ainda não entendeu, que a gente está buscando. Por isso que a religiosidade é uma ferramenta da espiritualidade, porque a gente pode usar a religiosidade para entender como essa pessoa vive. Então, até como profissionais da saúde, isso nos guia, né? Essa pessoa é cristã, essa pessoa é espírita, né? Qual é a religião dela? Então, eu já sei, budista, eu já sei mais ou menos como ela se comporta, tá? Olha que legal ali, a Mai falou, o meu TCC é sobre o suporte da espiritualidade em pacientes oncológicos. Ai, que lindo! Que lindo! A gente vai falar cada vez mais aqui na palestra sobre isso, Mai, tu vai adorar. E então, isso, tá? É uma ferramenta, não tenho medo da religiosidade. Ela vai ter coisas que a gente não concorda? Vai, porque não é a nossa caixa. Mas ela é uma maneira de entender a pessoa que está diante da gente, de se conectar com ela, de falar a linguagem dela.
Até porque nas religiões, quando a gente estuda, a gente percebe que as coisas são muito parecidas. E que, na verdade, existe uma correspondência muito grande entre alguns temas, tá? Então a gente consegue. Aí se existe alguma coisa ali que tu entende que é correspondente, tu pode te comunicar com aquela pessoa, tu consegue conversar com ela na linguagem dela, né? O teu Deus é diferente do meu, mas quem sabe a gente pode entender mais ou menos que eles estão falando a mesma coisa, que eles estão nos dando um apoio, que eles estão nos dando esperança para continuar. E aí a gente vai entrando nessa questão, que é de que maneira as crenças de cada um influenciam na saúde, né? Será que uma pessoa, né, que nasceu aqui dessa forma, como essas crianças, será que ela consegue ser feliz morando numa cidade grande e movimentada como essa? Será que essa pessoa que nasce lá nos Pampas, será que ela quer conhecer um templo budista? Quais serão as necessidades dela? Quais são os tipos de doenças que a pessoa dessa cidade tem e essa outra, né? Então a gente vai se questionando. E aí tu olha, por exemplo, essas crianças. Imagina uma criança nascendo de uma forma, com um sistema de crenças, com determinadas necessidades, com uma visão de mundo, com uma consciência social, e a outra num outro tipo. Até que ponto é saudável a gente querer que todas elas sejam iguais? A gente querer impor o mesmo modelo de saúde para todas? A gente querer tomar decisões tão drásticas, baseadas, às vezes, num único protocolo, num único guideline, sem pensar individualmente qual é o contexto que essa pessoa está inserida. E foi a partir disso que a Organização Mundial da Saúde começou a perceber, né, que saúde não era só ausência de doença, mas era também um estado emocional de equilíbrio, um estado mental social que considera os valores e a cultura em que aquele indivíduo está inserido, desde 1946. E aí, em 1994, eles sentiram a necessidade de criar um questionário, porque eles perceberam que as pessoas estão vivendo mais tempo e porque várias doenças básicas não estão mais acontecendo pela prevenção, e com isso está havendo a necessidade da gente criar parâmetros para entender qual é o impacto dos procedimentos e das decisões médicas em cima da qualidade de vida global do indivíduo. Ou seja, não é só sobre não ter doença, é sobre saber se isso aqui vai beneficiar a vida dele como um todo, se isso aqui vale a pena ser feito. É sobre saber o que a gente pode fazer para prevenir de usar um remédio, para prevenir uma determinada situação. Então, em 1994, esse grupo da Organização Mundial da Saúde, que estava espalhado em mais de 122 pontos do mundo, eles fizeram um questionário baseado na necessidade de várias culturas e vários povos. Então, esse questionário existe, ele é validado para o português, inclusive, ele pode ser usado em pesquisa científica para trazer essa possibilidade de comparar os desfechos a partir da qualidade de vida. E dentro desse questionário existe a espiritualidade como um pilar, né? Um pilar importante do desenvolvimento pessoal. As perguntas da espiritualidade são feitas ali dentro desse questionário. E esse questionário ele revolucionou o mundo científico, porque desde 1994 a gente viu um boom no crescimento dos estudos em espiritualidade, porque a gente tendo um questionário com um desfecho e parâmetro controlado, fica mais fácil de trazer evidência. Então, por mais que a gente acredite profundamente na espiritualidade e veja claramente o benefício, quanto mais evidência a gente tem, melhor, porque ela fica mais difundida, a ponto da gente estar, por exemplo, aqui hoje falando sobre ela, sem ser uma coisa considerada mais mística, mas sim uma coisa real que faz parte da saúde do ser humano. Inclusive, várias faculdades já têm as ligas de espiritualidade e já tem também disciplinas, né? Aqui nos Estados Unidos, eu li recentemente uma pesquisa que 80% das faculdades já tem a disciplina de espiritualidade dentro do currículo, né? A medicina da compaixão, da espiritualidade e do perdão, que muitas vezes é chamada dessa forma. Porque, essencialmente, né, a Organização Mundial da Saúde, ela tem alguns valores que ela estabelece ali, que ela mostra pra gente que a resiliência, a esperança, a sabedoria, a criatividade e a coragem impulsionam o ser humano a se sentir mais seguro e amparado e ter mais qualidade de vida na sua existência. Olha, o Iago falou que o sonho dele é ter essa disciplina. Eu também, eu tenho esse sonho muito grande de que isso comece a acontecer no Brasil. Quem sabe, vocês que são os estudantes, não são quem vai criar essa possibilidade. Ó, estamos criando grupo de estudos na UFSC. Olha que legal. Isso aí, muito legal, gente. Esse é o nosso caminho. Quem está fazendo isso está no caminho da evolução. É um caminho já que está aberto e que está muito amplo. Então, continuem.
A espiritualidade, esses conceitos todos, eles vão ser muito importantes na tomada de decisão e na autonomia do paciente. Então, o que a gente está entendendo, quanto mais a gente estuda qualidade de vida, espiritualidade e tudo isso, e a gente está vendo esse movimento natural, é que as pessoas, elas devem ter a capacidade de tomar as decisões por conta própria e de cuidar de si mesmas com responsabilidade. E quando isso acontece, o médico, ele não é mais um salvador, né? Não, ele tira o peso das costas e ele compartilha com outras pessoas essa responsabilidade, inclusive com o próprio paciente, que é, no fim das contas, quem tem a palavra final. Então, é muito importante esse conceito amplo que está acontecendo da evolução, que a gente está entregando de volta para o paciente a possibilidade dele se prevenir, dele cuidar de si mesmo, dele não ser mais tão passivo daquilo que o médico fala. Inclusive, com a explosão da tecnologia, do Google e da informação, isso já está acontecendo. O paciente, ele chega para a gente com tudo mastigado, ele já sabe qual é a doença que ele tem, ele já procurou, ele já falou com um monte de gente, ele já leu, e ele quer saber a tua opinião. Ele quer saber qual é a tua posição, o teu posicionamento em relação àquilo. Então, é muito mais do que dizer o que ele deve fazer. Ele quer compartilhar contigo a saúde dele. E isso vai ser muito o nosso papel daqui para frente como médicos. E é por isso que a gente tem um papel tão forte informativo também, né? As carreiras de medicina, nesse mundo da informação, elas estão ampliando o leque muito para a área informativa. O médico está sendo um comunicador, a gente está vendo os médicos falando online e é importante que falem, é importante que médicos sérios e comprometidos falem a verdade, falem as evidências, falem o que está aparecendo, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo de uma forma justa, de uma forma que as torne autônoma em relação à própria existência. E aí a gente vai vendo, já tem muito estudo legal, como eu falei para vocês, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem um grupo de pesquisa em espiritualidade. Eles já têm vários estudos, inclusive, comprovando a diminuição da mortalidade em pacientes que têm algum tipo de espiritualidade desenvolvida. E eles conceituam a espiritualidade como o relacionamento do ser humano com o outro, consigo mesmo e com a comunidade. E no centro disso está a espiritualidade. Então, pela ciência, a gente está chegando à conclusão que a espiritualidade é uma forma de se relacionar. Por isso ela está muito ligada à palavra social. A gente fala em saúde biopsicossocial, né? Do corpo físico, do corpo mental e do corpo social ou corpo espiritual. Então, é uma correlação que se faz de correspondência do mundo da espiritualidade. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Imaginem que vocês atendem a dona Ana, tá? A dona Ana é uma pacientinha que ela faz hemodiálise, e ela mora longe, então toda vez ela tem que pegar o ônibus, um ônibusinho do centro comunitário para ir fazer a hemodiálise, e aí é uma viagem cansativa, ela chega lá, fica 2, 3 horas fazendo hemodiálise, tem que voltar para casa sozinha, e tu começa a perceber que a dona Ana não está aparecendo na hemodiálise. Aí, em determinado momento, tu faz ela vem na consulta, tu faz uns exames, e tu vê que ela tá, na insuficiência renal dela, tá ficando pior, não tá legal, ela não tá conseguindo ir. O que tu faz nesse momento, né? Como a gente pode abordar com espiritualidade, com o uso da espiritualidade, essa questão para trazer uma consciência e para enxergar esse ser humano além da doença. Então, se vocês quiserem me contar aqui no chat, se vocês já tiveram experiências assim, como é que foi com vocês, o que vocês têm feito. Eu sinto que isso tem muito a ver com a parte da assistência social, né? E uma das coisas que a gente vai falar, da psicologia também, é que a medicina e a saúde, ela está se fundindo. Então, a gente vai cada vez mais fazer um pouco de tudo juntos. A gente vai cada vez mais se usar uns dos outros, compartilhando a responsabilidade, horizontalizando o atendimento. Então, a dona Ana, ela não vai vir, que nem eu já vi acontecer muitas vezes, ela vem, atende, ela viajou 2 horas, ela é vista por um médico e volta. Ninguém mais viu, ninguém mais sabe, né? Ninguém sabe se ela vai ter condições de voltar. E aí a gente olha para o paciente de um ponto de vista muito isolado. Então, a tendência agora é essa visão holística, é a gente olhar para o paciente de todos os pontos do que ele está precisando para ter mais saúde. Então, vamos avaliar. Para relacionamento interpessoal, dentro da espiritualidade, a gente pode perguntar para a dona Ana, a senhora tem com quem conversar sobre isso? A senhora tem alguma amiga para lhe acompanhar na próxima consulta? A senhora gostaria que nós providenciássemos alguém para lhe ajudar?
Isso é uma consulta espiritualizada. Isso é uma consulta humanizada, uma consulta de um médico que sabe o que é espiritualidade, porque ele sabe o que é carinho, ele sabe o que é amor, ele tem compaixão e ele não se deixou enrijecer pelo processo de tornar-se um profissional técnico, né? Relacionamento interno. Como a senhora costuma lidar com os problemas, dona Ana? A senhora se estressa muito, leva tudo muito a sério, acha que o mundo vai acabar porque a senhora tem insuficiência renal. Como que essa doença tá batendo aí para a senhora? O que a senhora está sentindo por estar assim? A senhora tem medo de morrer? Como a senhora vê esse processo da morte? Como a senhora vê esse processo de crescimento? Como é que está a conversa com seus filhos? O que a senhora precisa perdoar? A senhora tem guardado muito sentimento ou mágoa do passado? A senhora quer conversar com um profissional? A gente pode lhe ajudar? A senhora está se sentindo só? A senhora sabe que a espiritualidade, principalmente no fim da vida, tem um ponto magnífico de nos conectar com esse processo de passagem, esse processo de desego, gerar para o paciente oportunidade. A gente não faz isso e a gente perde uma oportunidade riquíssima de tocar a vida das pessoas. A gente acha que a gente está ali para fazer a diálise, para dar um cortisol, mas a gente está ali para ver humano, a gente está ali porque Deus nos colocou ali como um canal diante daquela pessoa, ser um correspondente do amor na vida dela. E a gente precisa se reapropriar desse nosso poder de tocar a vida das pessoas de uma forma mais amorosa, de uma forma mais cuidadosa. Em relação à comunidade, né, o servir, a gente sabe que o servir é um pilar essencial da espiritualidade, porque o ser humano que está em contato com os outros ajudando, ele se sente útil. Então a dona Ana pode fazer bolo para as vizinhas, ela pode fazer um tricô para vender para uma amiga, né, para vender na feirinha da igreja. Então tu pode perguntar: a senhora frequenta algum grupo? Quem são os seus amigos e a sua comunidade? A senhora nunca pensou em fazer trabalho voluntário, realizar uma atividade com outras pessoas no seu tempo livre? E aí daqui a pouco a dona Ana vai para lá e ela vai encontrar um amigo que tem carro e que ir para a cidade toda vez e ele vai trazer ela. Porque esse é o poder da comunidade. A gente precisa se juntar, o ser humano não foi feito para viver sozinho. Esse sentimento de solidão é o que está nos desconectando da existência, é o que está nos deixando doentes, estressados, bitolados com nossos problemas, achando que a vida é só aquele problema, autopunitivos, né? Fugindo da responsabilidade, porque o mundo está pesado, ele está nas nossas costas. Então, a gente precisa de comunidade, a gente precisa de pessoas, tudo fica mais fácil quando a gente compartilha responsabilidade com outras pessoas. A Iná falou que já atendeu uma pessoa no ambulatório de reumato que tinha fibromialgia. Ninguém nunca tinha perguntado para ela como ela se sentia diante da doença. Quando eu perguntei isso, ela chorou. É lindo. Gente, eu até me arrepio, porque assim, ó, todo mundo tem uma história como a da Tainá para contar. E se eu perguntar para cada um de vocês, eu tenho certeza que cada um tem uma história dessas para contar, ou ainda vai ter. E é impressionante, a gente nunca esquece. E é esse tipo de história que faz a nossa profissão valer a pena. E aí eu me pergunto por que a gente não tem mais histórias assim, por que a gente não tem histórias assim todos os dias? E a gente chega num ponto de muitas pessoas recém-formadas, com uma carreira ainda pela frente, quererem desistir, porque acham que a medicina não tem vaga para todo mundo, não tem espaço para todo mundo, eu não posso fazer a residência que eu quero, então eu vou desistir. Gente, a gente tem tanta coisa para ajudar as pessoas, a gente tem tantas formas de ajudar as pessoas. Então, assim, pegue nas mãos a responsabilidade de fazer a medicina que vocês acreditam. Isso é responsabilidade nossa. A Tainá falou, eu perguntei, e ninguém nunca tinha perguntado. E ela não leu em livro nenhum. A alma dela sabia o que tinha que ser feito, ela já sabia que ela tinha que perguntar aquilo, porque ela tem um coração bondoso. Então, ouçam os seus corações bondosos, lembrem-se dos pequenos príncipes, que vocês nunca vão se arrepender desse caminho. É um caminho lindo de conectar com o nosso propósito de ser médico. E coincidentemente, então, existe um estudo falando, muito recente, publicado agora em março de 2019, dizendo que realidade e espiritualidade aumentam a qualidade de vida nos pacientes com diálise. Então, é uma revisão temática dizendo que sim, espiritualidade para dona Ana está super indicado para o processo dela. A Mai falou, nossa, muito verdade, a gente é tão único, as competições e comparações estão nos estragando, estão fazendo a gente ficar correndo atrás do rabo, em vez de ser feliz. Né? A espiritualidade, ela vai trazer virtudes e valores, né?
ela vai trazer a possibilidade da gente expandir a nossa capacidade de se conectar com o outro através do perdão, da compaixão, como eu falei para vocês no começo, das crenças, modelos sociais, relação com morte, com luto, com perdas, e vai nos dar autonomia de decisão e de escolha. E não tem preço. Ninguém pode tirar de ti o teu desenvolvimento da espiritualidade. Tu pode perder tudo que tem. Tu pode precisar reiniciar a tua vida do zero. Se tu tiver espiritualidade, tu faz qualquer coisa. Tu recomeça de onde for, porque tu acredita, tu tem fé. A tua imaginação não tem limites. Tu é capaz de imaginar o que tu quiser para tua vida, para te transformar. Então, acreditem no poder da espiritualidade de qualquer coisa. Todo ser é espiritual, queira ele ou não, né? Não acreditar em nada também é uma crença e uma forma de viver. Então, se vocês conhecem pessoas céticas, te chamando de louco, de alienado, de alienígena, porque tu gosta de coisas da espiritualidade, entenda que essa é uma forma de ver o mundo. Tudo é uma questão de ponto de vista e cada um tem o direito de ter o seu. Então, cada um tem o direito de ter a sua caixa. O que a gente não tem o direito é de passar por cima da caixa do outro. Então, respeite as que são céticas, que ainda não têm consciência disso, e respeitem as que estão mais adiante, talvez, que vocês no mundo imaginativo, que se permitem imaginar qualquer coisa, que se permitem ser excêntricas, ser diferentes, nem o direito delas viverem a própria caixa. Isso faz parte da espiritualidade e faz parte da gente libertar nossa imaginação. Então, é muito importante a gente soltar esse desejo de controlar o outro, das comparações, como a gente falou, porque isso nos limita, né? Nos impede de nos ver, quem sabe, numa nova realidade, com uma nova crença, com uma nova fé. E quando a espiritualidade pode ser ruim? A espiritualidade pode ser ruim? Pode ser ruim quando ela não é compreendida. Então, eu botei esse sinal aqui, vocês inverte ele e vê um i de ignorância. Quando a gente é ignorante em relação à espiritualidade, a gente não se abre para entender o que ela significa, ela pode ser muito perigosa, porque a gente começa as pessoas podem usar ela de uma forma distorcida. Então, o paciente, por exemplo, às vezes ele pode achar, se ele não trabalha na espiritualidade no sentido de ficar autônomo para pensar o que ele deseja pensar, se a religiosidade dele às vezes mal trabalhada até pela comunidade que tem algum líder, alguma coisa que não está bem encaixada ali, ele pode entrar num sistema de punição, né, num sistema de barganha. Se eu fizer isso, Deus vai dar isso, né? Já que eu fiz isso, eu fui punido, Deus me puniu, ou então para dominar a pessoa, né? Quem fizer isso vai ganhar isso, quem fizer isso vai ganhar aquilo, ou para alienar a pessoa, às vezes, se tu tomar essa bênção aqui, tu não precisa ter um tratamento. Então, às vezes, quando a gente não conhece a espiritualidade, é pior, né? Porque o que acontece? Quando a gente não conhece a espiritualidade, a gente encontra com um paciente que vive isso, né? E no momento que a gente encontra com ele, a gente não quiser, a gente não sabe como lidar, então a gente bloqueia a comunicação e a gente perde uma oportunidade de ajudar esse paciente a entender melhor, né? O Iago perguntou se isso é a mesma coisa que sofrimento espiritual. Iago, eu não estou familiarizada com o conceito de sofrimento espiritual, mas acredito que sim, tá? Porque a causa do sofrimento espiritual é essa. É justamente quando o ser humano entra num estado de autopunição, quando ele não trabalhou profundamente a fé, no sentido de se abrir para tudo isso que a gente falou aqui. E aí eu trago para vocês 3 conceitos base para vocês guiarem, né, no momento dessas perguntas que vocês fazem, para vocês conseguirem, às vezes, fazer até um diagnóstico ali se está havendo uma distorção, que é o direito universal à vida e à integridade, a autonomia de pensamento e a liberdade de decisão. Então, essas 3 coisas, elas têm que ser intocadas. Se foi ferido um desses pilares, a gente precisa trazer esse paciente para uma consciência e fazê-lo se perguntar se aquilo faz realmente sentido para ele, se ele poderia conversar com outras pessoas a respeito disso. A gente pode abordar e gerar um acolhimento e uma forma de ouvi-lo. E quanto mais a gente entende, mais a gente consegue abordar diretamente no sentido de fé mesmo, né? De conversar com ele sobre outras possibilidades de formas de entender
uma doença, de entender a morte, como eu falei para vocês antes, né? Muitos pacientes, eles acham que eles vão, quando eles recebem um diagnóstico de terminalidade, por exemplo, eles acham que estão sendo punidos, eles ficam num processo de luto natural, mas em algum momento eles também começam a encontrar com uma oportunidade de perdão, com uma oportunidade de reconciliamento, com uma oportunidade de enxergar uma parte sua mais espiritual. E se a gente tem familiaridade com esses conceitos, a gente consegue ajudá-lo nesse processo. Então é muito importante a gente saber que a espiritualidade, se não bem entendida, né, se tiver o I de ignorância, pode sim ser ruim, mas se ela for plenamente entendida, ela é realmente um bálsamo, ela é realmente um acolhimento, uma oportunidade de conectar com pessoas. E aí, qual é a importância, né, da espiritualidade na formação médica? Então, ter uma formação médica responsável e saudável. Então, uma formação médica responsável e saudável? É uma formação que beneficia a autonomia filosófica e o desenvolvimento científico contínuo, através da curiosidade e da dúvida. Ela favorece a inteligência emocional, o autoconhecimento e a saúde do próprio profissional. Então, é um profissional que está saudável. Ele sabe como tudo funciona na existência, então ele cuida muito de si, né? Ele se ama, ele se busca, ele está ali, ele está contando para o paciente como ele cuida dele mesmo, e aquilo vai reverberando, né? E o outro pilar essencial é a interdisciplinaridade, a multipotencialidade, como nós falamos, o médico pode ter vários potenciais, ele não precisa só saber fazer uma coisa técnica, e a própria vulnerabilidade e o compartilhamento de responsabilidades. Então, um olhar cada vez mais holístico para a saúde. Não é só sobre uma coisa, não é só sobre a minha área, é sobre várias. E para isso me beneficia, isso me favorece, porque não está só nas minhas costas, a gente está compartilhando juntos com uma frente a evolução da saúde desse paciente, que ele se sinta melhor com a vida dele. E aqui entra de novo a vulnerabilidade médica, né? A vulnerabilidade médica não é mimimi. Eu já ouvi, né, uma vez, várias vezes na minha trajetória, isso é mimimi, né? Fulaninho tá sofrendo, não veio hoje, não apareceu, tá se coçando, tá se fazendo, né? Não apareceu, deixa, tá de mimimi. Então, assim, vulnerabilidade médica não é mimimi, tá? Isso eu quero que vocês tragam. É por isso dessa palestra, da importância do autoconhecimento, porque é através dessa conexão que a gente vai criar um médico saudável, um médico conectado com ele mesmo. Isso é uma coisa bem séria nas faculdades de medicina e na educação médica. Então, a gente sabe que o burnout, a depressão e o estresse, eles vão se manifestando em coisas sutis, como eu falei para vocês, a pessoa não apareceu, a pessoa tem uma baixa autoconfiança, tem uma baixa autoestima, não consegue tomar decisões, está se cobrando muito, está tendo crise de ansiedade. E isso está acontecendo aos montes nas faculdades e a gente olha muito pouco. Então, uma das minhas intenções e propósitos aqui é que a gente possa conversar sobre isso, para que vocês saibam que é natural esse processo de estresse, que vocês saibam que tem como buscar uma espiritualidade, um autoconhecimento para viver com isso com mais leveza, e para que vocês voltem sempre a respeitar o propósito do porquê vocês estão ali. O médico saudável, ele vai levar uma medicina saudável para todas as pessoas que ele encontrar, desde a vida pessoal até a vida profissional. Então, o pilar da profissão de saúde é o profissional cuidar muito de si mesmo, é o profissional viver esse processo da espiritualidade, do sentido da sua vida e dos seus relacionamentos dentro de si primeiro, para depois entregar para o outro e servir ao mundo de uma forma genuína, de uma forma pura. E aí eu deixo aqui como uma reflexão, né, de começar por você e se fazer as perguntas que faria para Dona Ana. Dona Ana, quem são seus amigos? Quem são as pessoas com quem você pode contar? Quem é essa comunidade? A senhora faz trabalho voluntário? A senhora tem com quem conversar? A senhora está levando muito ressentimento para as coisas? Como que a senhora está enxergando a existência? Como que a senhora enxerga o processo da morte? Como que a senhora enxerga tudo o que está acontecendo? E aí começa a te perguntar isso com amor e respeito, carinho genuíno por si mesma, e começa a te abrir para possibilidades da espiritualidade e dentro delas as terapias integrativas. Então, as terapias integrativas já estão na medicina de uma forma muito forte, com vários tipos de comprovação científica na área do reiki, do yoga, do mindfulness, meditação, então nem se fala. Tem muito artigo, muita comprovação da evidência, porque a redução do estresse
ela faz o ser humano ficar mais consciente com a própria existência. Então, muitos de nós, a gente tá estressado e nem sabe. A gente nem sabe o que está acontecendo. A gente está tomando decisões totalmente inconsciente, né? A gente está tomando decisões totalmente movidos pelo nosso estresse. Então, a meditação, ela nos tira desse estado, nos coloca no estado de auto-observador, não julgador, e a gente consegue tomar decisões mais leves. A meditação foi uma das primeiras coisas que saiu diretamente da espiritualidade ancestral lá do Oriente e veio para a ciência com força total. Então já está sendo muito usada a compaixão e mindfulness nas terapias cognitivo-comportamental, psicologia positiva, em várias áreas da psicologia e da saúde mental. Além disso, a gente tem aqui a possibilidade de desenvolvimento pessoal com cursos e livros, né? Inteligência emocional e relacionamento humano. Então, muita gente acha que é bobagem. É bobagem isso aí, esse curso aí. Essa palestra aí de espiritualidade, para que eu vou assistir isso? E, na verdade, não. Na verdade, é aí que está o teu potencial, o teu poder, a tua capacidade de te entender e melhorar a tua comunicação com o teu paciente. Então, busque inteligência emocional, busque desenvolvimento. No Brasil, se tem muito preconceito com a questão do coach, né? E aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito normal e existe curso de coach para estudante de medicina, porque é um curso maravilhoso para a pessoa se entender, para a pessoa saber lidar com seres humanos, lidar com outras pessoas. Então não tenham preconceito, gente. Rompam esses preconceitos todos. Se preocupem com o seu desenvolvimento e com o seu processo, sem abrir nunca mão da sua autonomia filosófica, da sua liberdade de decidir. Então, e se colocar em lugares, às vezes, diferentes e se perguntar, isso faz sentido? Então, eu fiz um curso e não teve nada a ver. Beleza, não teve nada a ver. Eu vou pegar só o que foi bom, sabe? A gente se colocar em movimento, existe coisas gratuitas, né? A Nova Acrópole, por exemplo, que é um centro de estudo de filosofia totalmente gratuito, que tem muito conteúdo legal, tem muita possibilidade da gente se entender nesse universo filosófico e de autoconhecimento. Outra ideia que eu trouxe para vocês aqui, grupos de estudo interdisciplinar. Então, assim, se vocês estão lá na faculdade, façam grupos de estudo que nem falaram antes ali de espiritualidade, de autoconhecimento, e coloquem pessoas de várias áreas, porque às vezes a gente fica muito bitolado na realidade da medicina, mas a gente está trabalhando no dia a dia com todas as pessoas, e saber como é a vida delas, o que elas estão passando também, forma parceria, forma colaboratividade, empatia. Então, que é o que eu falei para vocês, em comunidade, a gente funciona 1000 vezes melhor do que sozinhos. Então, o médico ele tem que sair um pouco desse lugar de solidão que ele se coloca, nesse lugar de salvador, às vezes, que a gente quer estar, e compartilhar isso em equipe, com várias pessoas. Isso começa na faculdade. Então, juntem-se em várias especialidades, em várias disciplinas, em várias profissões da saúde para criar novas possibilidades. Aí tem as terapias que eu falei para vocês, que não existe nada melhor do que experimentar por si mesmo. Então, experimentem algumas que vocês se identificam como aromas, florais, reiki, enfim, vejam o que faz sentido para vocês. Procurem evidências científicas se vocês precisam para se embasar e experimentem em vocês. E depois me contem o que vocês acharam, porque não tem nada como a gente provar por si mesmo. E a psicoterapia também é essencial, né? Há algum tempo atrás, imaginem só que as pessoas tinham preconceito com terapia e achavam que isso era coisa para pessoa que estava com algum tipo de doença mental. Em primeiro lugar, que ter doença mental não é problema nenhum e ninguém está livre disso. Então, é natural e é uma coisa normal, uma coisa vulnerável do ser humano. Agora, imaginem como seria a gente fazer psicoterapia e poder enxergá-la hoje como uma forma de autoconhecimento, como uma forma de se entender no mundo, de saber quem somos, né? De viver de uma forma melhor, de poder ter percepção sobre os nossos erros, de poder perdoar algumas coisas que precisam ser perdoadas, olhar para isso com mais carinho. Então, essa história do preconceito é uma coisa muito do passado, né? Não tenham mais preconceito, se abram para tudo, porque as possibilidades de desenvolvimento e autoconhecimento são infinitas. Deixa eu ver o que vocês me mandaram aqui. Tenho muita vontade de fazer meu TCC relacionado a práticas integrativas. Ai, que legal. Uhum. Alguém me mandou aqui, ó. Como que funciona, então, o sofrimento espiritual? Uma dificuldade do paciente em lidar com situações estressantes
que o sofrimento pode se manifestar como a falta de esperança, falta de pertencimento, sentimento de que está sendo castigado por Deus. É exatamente aquilo que a gente falou, tá? O sentimento de abandono e raiva. Isso é o coping negativo, então o sofrimento espiritual é exatamente isso, tá? Essa falta de entendimento do pleno do que é a espiritualidade. Pode causar uma mistificação, um processo de sofrimento. Então a espiritualidade não é para causar sofrimento, ela é para aliviar o sofrimento, tá? Então já vamos ter um TCC aqui sobre práticas integrativas, que lindo. Uma vez estávamos atendendo uma paciente com dores na coluna e sugeri que o professor, se não podíamos recomendar a Quiro. Ele não só não sabia do que se tratava, como achava que era marca de colchão. Ai, não acredito. Ainda são muito, assim, tudo que é novo, né, leva tempo, né, e muita coisa precisa quebrar paradigma, e isso é normal. Então não tenham medo se alguém criticar vocês, porque vocês estão nessa busca de evoluir, de trazer uma ideia nova, porque todo mundo que sai da caixa é um pouco criticado. Mas lá na frente, a gente entende o porquê. Então, quando tu se trabalha, quando tu se olha e tu tem convicção no que tu está falando, tu tem segurança e tu consegue até dialogar com aquela pessoa e trazer para ela uma nova possibilidade. Quem sabe ela pode entender um pouco melhor o que isso significa. E é por isso que eu falo tanto de experimentar as coisas com a gente mesmo, né? Estudar, buscar essas evidêncis, ver o que a gente identifica e testar. Porque ali a gente vai se sentir mais seguro para dizer, poxa, mas para mim funcionou super bem, eu me senti bem e não teve efeito colateral nenhum, por que não tentar? Então, tudo é uma situação individual e questão da gente agir com consciência e com responsabilidade, com autorresponsabilidade. Mas também sempre respeitando o tempo de cada um, né? Como eu falei ali para vocês, às vezes o ceticismo é uma forma de ver a vida e muitas pessoas precisam disso para estar onde elas estão. Lembrem disso. O ceticismo é uma zona de conforto que elas precisam estar. Então, respeite o tempo que elas precisam para sair desse processo, porque às vezes causa dor a gente deixar para trás algumas crenças que são muito enraizadas. Então, eu mesma passei a respeitar muito mais as críticas quando eu entendi que cada um tem o seu tempo de entender determinadas coisas e não adianta a gente querer forçar. Mas com amor e carinho, vão colocando isso no dia a dia com responsabilidade, sendo pesquisadores aí, buscando evidências, nossas melhores amigas, buscando recursos para a próxima geração, quem sabe viver uma potência ainda maior da nossa capacidade de tocar a vida das pessoas com esses novos conceitos. Aromaterapia, ansiedade e insônia, maravilhoso. Gosto muito da aromaterapia, aciona o sistema límbico, nos dá uma sensação de conforto. Acredito que todos aqui, tendo essa visão mais amorosa quanto ao paciente, têm receio de não ser aceito. Por isso, nós devemos nos unir como profissionais da saúde para fazermos a diferença. Imagina, gente, que triste é um mundo onde uma pessoa é mal vista porque ela é amorosa com um paciente. Isso não pode continuar. Isso precisa mudar. E o que vai mudar é a voz dos bons, não é o silêncio dos ruins. Então, eu agradeço de coração pelo convite de estar falando aqui, porque talvez numa outra situação eu não tivesse essa oportunidade, porque eu sei o que é a gente ser questionado pela nossa vulnerabilidade. Acontece que, como a gente falou até agora, a vida é muito mais do que isso. A gente tem uma visão muito parcial e a gente sabe que a vida é transitória e passageira. E um dos nossos propósitos é fazer isso aqui valer a pena. E o que é uma vida sem amor, né? Vale a pena uma medicina sem amor? Vale a pena uma vida sem amor para a gente ficar tão apegado a determinadas crenças, a fazer o que teoricamente a gente acha que é rígido e certo, mas que não necessariamente seja, né? É a ponto de vista de outra pessoa, né? Do ponto de vista de uma outra realidade. Já escutei que não deveria ser tão amorosa com o paciente. Pelo amor de Deus, gente. O que é isso? Que mundo é esse vamos fazer o mundo valer a pena viver? Um mundo sem amor não vale a pena ser vivido. Não deixem que apaguem os seus pequenos príncipes. Levem eles sempre no seu coração quando precisarem lembrar o seu propósito. Tenham autorresponsabilidade, tenham consciência de si mesmos. Lembrem, o corpo é o nosso templo. Quando a gente aprende a cuidar dele, a gente consegue ajudar as outras pessoas a cuidar do próprio templo delas. Então, tudo começa, a saúde começa pela saúde mental, física e espiritual do profissional. Então, não negligenciem isso. Não deixem para depois. Não tem dinheiro no mundo, não tem plantão no mundo que valha a tua saúde, a tua paz. E a coisa mais importante, às vezes, que tu vai fazer
durante um atendimento é ouvir esse paciente. E se tu não tá com paciência, se tu tá com dor de cabeça, se tu tá pensando nas tuas contas, tu não vai conseguir ouvir as pessoas. Tu não vai conseguir ser amoroso. Tu vai ser falso no teu amor. Tu vai tentar agradá-lo, mas tu não vai conseguir expandir aquilo de dentro de ti. Então, se deixem expandir. A alma é sábia. Vocês querem expandir para o amor. Não permitam que as coisas de fora bloqueiem esse processo, que ele é muito necessário. Nós somos curadores do planeta com o nosso amor. Então, deixem o amor fluir de vocês e para vocês. Obrigada pelo carinho de todos. Tem mais um slide. Então, a caixa é o seu legado, né? Essa caixinha que a gente está criando juntos com a nossa imaginação, com tudo que a gente acredita, é o que a gente vai deixar para as pessoas. É como a gente vai ser lembrado. Dizem, né? A gente só morre quando alguém esquece o que a gente fez aqui. Então, não se deixem ser esquecidos. Criem projetos, criem histórias, toquem a vida das pessoas, façam as pessoas lembrarem por que a sua caixa importa. Criem uma caixa maravilhosa para vocês viverem dentro e criem a própria caixa com autonomia de decisão. O propósito é o seu porquê, né? Sempre se lembrem do por que vocês começaram essa medicina, por que vocês começaram os seus sonhos de criança, os seus desejos e tudo que vocês acreditam, tá? Não esqueçam do seu propósito, do seu porquê. Lembrem dessa frase: quando esquecer por que começou, vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é única no mundo. Então, a tua rosa é única no mundo. Não tenta criar, não se distrai pelo caminho, cultiva a tua rosa. É o tempo que tu dedica a elas que faz dela tão importante. Então, é o tempo que te dedica para a tua rosa que faz a tua história maravilhosa, única e especial. E não deixa que ninguém te tire o direito de viver essa história. Então, confia acima de tudo que tu não tá sozinho nessa. Imagina o que tu puder para se sentir amparado pela existência. Eu amo muito essa imagem, então eu compartilhei para vocês, independentemente da crença. Espero que vocês possam lembrar com carinho de que vocês nunca estão sós, né? E eu estou à disposição de todos. Quem quiser me contatar por e-mail, me adicionar no Instagram, conversar comigo, saber mais da minha trajetória, eu tô aqui para todos. Os links, tá? Isso aí, tudo certinho, vocês veem depois como é que é a questão burocrática, mas muito, muito obrigada de coração. Se precisarem de mim, me chamem. Eu sempre tenho uma frase que eu digo que é: você precisa evoluir, mas você nunca mais precisa fazer isso sozinha, porque a gente tá junto nessa.